Nós vamos então hoje continuar os nossos estudos da Palavra de Deus, que a gente vem caminhando aí nos últimos domingos, estudando sobre a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja em Jerusalém, a Igreja em Samaria e a Igreja até os confins da terra, em todos os lugares. A Igreja do Senhor Jesus, ela está hoje em todos os lugares, né? Nós fomos alcançados porque o Senhor Jesus foi Ele quem iniciou a sua igreja, foi Ele quem estabeleceu a sua igreja. Ele é o dono da igreja. E nós hoje, nos confins da terra, vamos dizer assim, fomos alcançados por essa mensagem maravilhosa, por essa mensagem de salvação. Hoje nós vamos ler então o texto que está lá em Atos capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 25. Atos 8, 4 a 25, e nós vamos falar um pouco hoje sobre a igreja entre o povo samaritano. Até aqui a gente vem estudando o avanço, sobre o avanço da igreja, o surgimento da igreja, o crescimento da igreja, pessoas sendo salvas, pessoas sendo alcançadas pelo poder de Jesus, pela mensagem poderosa do Evangelho. E hoje nós vamos começar a ver já acontecendo aquilo que foi estabelecido pelo próprio Senhor lá em Atos 1:8, quando ele disse aos seus discípulos, quando Lucas traz uma palavra do Senhor, que Jesus disse aos seus discípulos, aos apóstolos, que eles iriam por todo o mundo, Eles pregariam o Evangelho tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então aqui a gente já começa a ver aquilo que o Senhor Jesus tinha dito, começa a se concretizar. Então Samaria é o primeiro lugar fora de Jerusalém, fora da Judéia, onde o Evangelho começa a ser anunciado, e a partir daí é em todos os lugares. Em todos os lugares simultaneamente. Porque o Evangelho é uma mensagem que é para todos, É a mensagem que é para alcançar todas as pessoas, porque esse é o desejo de Deus. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Ele não queria que somente os judeus fossem salvos. Ele não queria que somente os samaritanos fossem salvos. Mas Ele quer, e Ele sempre quis, e Ele quer que todos sejam salvos. Por isso que essa mensagem é uma mensagem para toda a humanidade, para todos os seres humanos. Amém? Atos, então, capítulo 8, versículos 4 ao versículo 20. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, e Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. E havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Então o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito
ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso à sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês me disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém, meus queridos? Glórias a Deus pela palavra, que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, que nós possamos sair daqui cheios da vida de Jesus e daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Meus queridos, isso aqui acontece depois da morte de Estevão, né? Nós estudamos na semana passada sobre aquela situação onde Estevão se pronuncia diante das autoridades que estavam o acusando e que queriam tirar ele do caminho, porque a mensagem que Estevão estava pregando, ela de certa forma atrapalhava os interesses religiosos naquele tempo. E então eles acusam Estevão, enfim, inventam histórias, subornam pessoas para que essas pessoas contassem mentiras a respeito de Estevão, enfim, com o objetivo de tirar Estevão do caminho. E aí a gente vê todo o desenrolar da história, a defesa de Estevão, e mesmo assim Estevão sendo apedrejado, e Estevão sendo recebido na glória pelo Pai. Ele vê Jesus e vê o Senhor, vê Deus e Jesus ao lado do Pai, e então Estevão morre, né? E ali no final do estudo da semana passada, a gente vê que aparece já Saulo, que posteriormente também seria alcançado pelo Senhor, o apóstolo Paulo, né, conhecido por nós hoje. E aí então, a partir desse contexto da morte de Estevão, né, começa-se então uma perseguição muito forte contra a igreja, contra todos os discípulos do Senhor Jesus. E aí o texto vai dizer aqui para nós que foi desencadeada então essa perseguição contra a igreja, e no final das contas, o que acontece a partir dessa perseguição contra os discípulos é que a disseminação do evangelho, da pregação do evangelho, ela começa então a se espalhar. Ou seja, o evangelho, ele começa a ganhar mais espaço, ao invés do evangelho regredir, ao invés da pregação do evangelho regredir, ao invés das pessoas ficarem com medo e pararem de pregar, elas saem, né, daquele ambiente de perseguição, elas começam a ir para outros lugares, com exceção dos apóstolos, que permanecem em Jerusalém. Mas aqueles que tinham se convertido, que tinham entendido a mensagem, eles não queriam abrir mão da mensagem, e eles começam então a fugir daquela perseguição. E só que no caminho, por onde eles passavam, eles iam pregando. Eles iam pregando sem medo, sem receio do que pudesse acontecer com eles. E aí então, eles chegam
em Samaria, né? Então eles começam a pregar, e aí a palavra de Deus mostra que Filipe, que era um dos diáconos ali, que foram levantados ali naqueles 7 homens cheios do Espírito Santo que nós estudamos alguns dias atrás, quando surgiu aquela questão administrativa ali no meio da igreja em relação à distribuição dos recursos, enfim, cuidado com as viúvas e etc., em relação àqueles convertidos que eram de fala grega, de origem grega, e em relação aos judeus convertidos, né? Houve aquela questão que nós já estudamos há algum tempo atrás, e aí os apóstolos entendem que eles não precisavam, não era justo eles deixarem aquilo que era mais, vamos dizer assim, importante no sentido da oração, do jejum e da preparação para pregar o evangelho, eles têm que cuidar daquelas coisas. Então eles levam, né, os discípulos a entre eles orarem, né, e escolherem homens cheios do Espírito para cuidar daquelas questões. E um desses homens escolhidos foi Filipe. Um desses homens cheios do Espírito Santo foi Filipe. Então, Filipe, ele é uma dessas pessoas que também sai de Jerusalém, e aí ele chega em Samaria, e ele começa então a pregar o evangelho para aquele povo que era excluído. Os samaritanos, nós sabemos que era um povo que não se dava com os judeus, porque os judeus excluíam os samaritanos, porque era um povo misturado. Era um povo que tinha uma mistura, né, de judeus com gregos, enfim. Então eles eram excluídos, né, em relação às questões religiosas, enfim, eram como que aqueles que a sociedade da época ali, a sociedade, o povo de Jerusalém, enfim, não gostava, eles não tinham relacionamento com eles. E aí então esse povo que era excluído, eles começam então a receber a mensagem do evangelho. Eles começam também a ser alcançados pela mensagem do evangelho. E um parênteses aqui, isso mostra que a mensagem do evangelho, ela não tem exclusividade para algumas pessoas. A mensagem do evangelho, ela é para todos. A mensagem do evangelho não é só para aquela pessoa que é socialmente correta, vamos dizer assim, aquela pessoa que cumpre todas as regras, tudo certinho. Ela não é para aquela pessoa que talvez seja mais bonita do que a outra, enfim. A mensagem do evangelho, ela não tem exclusividade para ninguém. Não existe ninguém que mereça mais do que outras pessoas essa mensagem. Não existe ninguém que seja mais merecedor, porque na realidade, nenhum de nós somos merecedores dessa mensagem. No final das contas, todos nós estávamos condenados. Independente de quem nós somos na sociedade, e de quem nós éramos na sociedade antes de conhecermos a Jesus, talvez eu e você éramos pessoas corretas, que cumpríamos, enfim, todas as regras, enfim, de forma correta, tínhamos um bom relacionamento com todos, mas também existem aquelas pessoas que não cumprem as regras. Existem aquelas pessoas que estão escravizadas por demônios e estão realizando coisas terríveis. E a mensagem do evangelho é para todas essas pessoas. Então a palavra de Deus diz que todos pecaram, porque todos nós pecamos. Existe uma herança do pecado na vida de todo ser humano. E esse pecado afasta todo mundo de Deus, independente de quem seja a pessoa, seja bonzinho ou seja malzinho. Todos estão afastados de Deus, até o instante em que cada um reconhece quem é diante de Deus, qual é a sua condição, se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida nas mãos de Jesus. A partir deste momento, a mensagem do evangelho passa a fazer morada dentro dessas pessoas, dentro das nossas vidas, e há uma mudança de vida, há uma mudança de essência, há uma mudança de natureza, porque passa a habitar em nós a natureza de Deus, o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós. Então o Senhor
muda o rumo da nossa história. Porque primeiro nós reconhecemos quem nós éramos e nos arrependemos. E entregamos as nossas vidas ao Senhor. Então note que não tem relação com merecimento próprio, mas tem relação com humilhação. Se humilhar diante do Senhor, reconhecendo as nossas limitações, as nossas lutas, quem nós somos, e entregar as nossas vidas ao Senhor. Aí o próprio Senhor vem sobre nós e Ele nos dá como herança, Ele nos dá direito de se tornarmos filhos de Deus. Então essa mensagem, ela não tem exclusividade. Nós vemos aqui nesse texto, Filipe, então, já começando a cumprir aquilo que Atos 1:8 disse lá atrás, né? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui a gente começa a ver o evangelho se espalhar. E chegando então a Samaria, através da boca desse homem de Deus, Filipe, que chega naquele lugar e começa a pregar, começa a falar do amor de Jesus, começa a levar ao coração daquelas pessoas que elas precisavam se arrepender e confessar o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor das vidas delas. Então essa mensagem, ela chega até esse povo de Samaria, e o texto vai dizer que então multidões em Samaria dão atenção à pregação, e maravilhas estavam acontecendo naquele lugar, através da vida daquele homem. A palavra de Deus diz que não foram poucas pessoas que deram atenção, foram multidões, foram muitas pessoas que ouviram a mensagem pregada pelo Espírito, pela boca daquele profeta, daquele homem de Deus, e essas pessoas foram impactadas pela pregação do Evangelho, pela palavra do Evangelho, mas também por aquilo que o Senhor realizava através da vida daquele homem. Filipe, cheio do Espírito Santo, cheio do poder e da autoridade do Senhor na vida dele, ele então realizava coisas extraordinárias. Aliás, o Senhor realizava coisas extraordinárias através da vida daquele homem. E a palavra vai dizer que muitos sinais acontecem. Pessoas que eram paralíticos, coxos, são curados. Pessoas que estavam sendo atormentados por demônios, por espíritos das trevas, esses espíritos saíam daquelas pessoas, porque havia um poder sobrenatural acontecendo naquele ambiente. Havia um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus acontecendo naquele lugar. Samaria estava sendo impactada pelo poder do Senhor Jesus. Samaria estava sendo tocada pelo poder do Senhor Jesus. Aquele povo que era excluído, aquele povo que era discriminado, eles estavam sendo tocados de forma poderosa pelo poder da cruz de Cristo. Eles estavam tendo a oportunidade ali de conhecer o verdadeiro amor, a esperança, aquilo que podia trazer a eles algo novo, algo que realmente desse sentido para a vida deles. Então multidões estavam ali sendo tocadas, enfim, os sinais aconteciam no meio daquele povo, e aquelas pessoas estavam sendo impactados pela mensagem poderosa que vinha através da vida de Filipe, e eles começaram a ver aqueles paralíticos voltar a andar, a se movimentar, os coxos sendo curados também, as pessoas sendo libertas de espíritos malignos que estavam atormentando as vidas delas. Então havia algo maravilhoso acontecendo, algo extraordinário. E aqui eu quero fazer um parêntese sobre isso. Nós falamos alguns dias atrás, em algumas dessas ministrações, que a mensagem do Evangelho, ela é algo extraordinário. E quando a gente fala de algo extraordinário, é algo que está além da ordem. Ordinário é aquilo que acontece dentro de uma ordem natural, dentro de uma ordem cronológica, dentro de uma ordem racional, humana. Enfim, isso está dentro da ordem. Mas aquilo que é extraordinário é aquilo que está além da ordem. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela é algo que está além daquilo que faz parte
da ordem humana, da ordem da razão humana, daquilo que está no domínio das mãos do homem. A mensagem do Evangelho, ela não está limitada a mim e a você, compreende? A mensagem do Evangelho, ela não está limitada a uma palavra que é pregada por um homem simplesmente. Ela não está limitada à capacidade de um homem pegar um texto da palavra de Deus, estudar esse texto, desenvolver toda eu não lembro, eu não sei exatamente a palavra, mas na teologia existem termos, né? Se não me engano é homilética, eu não sei direito, porque eu não sou teólogo, mas enfim. A mensagem do Evangelho, ela não está condicionada a eu pegar um texto da palavra de Deus, me preparar, criar ali alguns tópicos e vir aqui pregar uma palavra bonita, né? Cheio de eloquência, de palavras de efeito, enfim. Ela não está condicionada a isso. É lógico que eu não estou aqui menosprezando, né, a necessidade e a importância de nós estudarmos, de nós nos prepararmos, né, de nós conhecermos mais a fundo tudo aquilo que está disponível na palavra de Deus. Não estou menosprezando e nem dizendo que isso não é importante. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que a palavra, a mensagem do Evangelho não se condiciona a isso, porque ela é extraordinária. Ela está acima daquilo que é o domínio humano. Ela está acima da minha capacidade, do meu intelecto, da minha capacidade de entender. Você compreende? A mensagem do Evangelho é algo sobrenatural. É algo que está além daquilo que o homem pode imaginar, que o homem pode pensar, que o homem pode dominar. E para nós vivermos essa mensagem e para nós apresentarmos essa mensagem, é muito importante que a gente esteja submetido à direção do Espírito de Deus. A direção que o Senhor tem para cada um de nós quando nós vamos falar do amor de Jesus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. E Filipe, né, ele estava ali naquele ambiente, naquele lugar, pregando o Evangelho. Um homem cheio do poder, cheio da autoridade do Espírito Santo, cheio da glória do Senhor na vida dele. Ele estava ali, pregando essa mensagem com poder, com autoridade. Obrigado. Ele não estava ali na capacidade humana dele simplesmente, mas ele estava ali no poder do Espírito, anunciando as verdades, e pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo salvas, não pelo poder de Filipe, não pela capacidade de Filipe, não por aquilo que ele podia fazer, humanamente falando, mas por aquilo que o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, podia realizar através da vida dele. Era isso que estava acontecendo em Samaria. Essa mensagem chegando com poder e vidas sendo restauradas. E aí então o texto vai dizer também que no meio disso tudo surge Simão, um mago, né, um mágico, enfim. No final das contas, alguém que estava ali fazendo algumas coisas diferentes, né, movido por um interesse de se favorecer, de ganhar algo em troca daquilo que ele fazia. Então esse homem, Simão, o mago, que era alguém que recebia muita atenção das pessoas até então, ele estava ali também realizando algumas coisas diferentes e fazia com que aquelas pessoas dessem muita atenção a ele, que inclusive algumas dessas pessoas chegavam a pensar que ele era o próprio poder de Deus. Coisas aconteciam através da vida daquele homem ali também. Mas com certeza não eram coisas movidas pelo Espírito Santo de Deus. Muito provavelmente algumas dessas coisas eram movidas por outro espírito, que não o Espírito de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não entra em detalhes sobre o que ele estava fazendo. Será algo de charlatanismo, enfim, o que era, enfim.
o que deixa bem evidente ao longo do texto é que ele fazia todas aquelas coisas para benefício próprio. E as pessoas estavam dando atenção a ele, as pessoas olhavam para ele, e aí, só que aí acontece algo que os olhos espirituais das pessoas começam a ser abertos, pela pregação do Evangelho. Filipe está ali então pregando, e muitos daqueles que olhavam para Simão e que acreditavam nas coisas que Simão fazia, já não olhavam mais para ele, porque os olhos espirituais deles começaram a ser abertos. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, da libertação, começou a alcançar o coração daquelas pessoas. E elas começaram a entender verdadeiramente quem elas eram e quem Deus era e o que elas precisavam fazer diante do Senhor. Então elas já não estavam mais dando atenção a Simão e começaram a dar atenção à mensagem, a Filipe, enfim, e caminhar com Filipe e etc. E aí então, no meio disso tudo, este Simão, esse homem que estava ali no meio também desse contexto, ele também já, na verdade, por um interesse pessoal, ele decide também abraçar o Evangelho. Então, mais ou menos assim, já que ninguém está me dando atenção mais, já que eu não vou ganhar mais com isso, não vou me favorecer mais com isso, então deixa eu ver o que é essa pregação desse Filipe aí, e eu acho que eu vou entrar nessa onda aí para ver se eu consigo aprender alguma coisa e, me favorecer, mais ou menos nesse sentido. E esse homem, diz a palavra de Deus, que inclusive ele foi até batizado ali. Ele confessou com a boca dele, Jesus Cristo, foi batizado e começou a andar, com Filipe, enfim, andar e ver tudo o que acontecia, e ficava, a palavra diz que ele ficava extasiado com tudo aquilo que ele presenciava, com tudo aquilo que ele estava vendo. Mas o coração dele não era sincero diante do Senhor. Havia algo lá no fundo que ainda não era conhecido pelos homens que estavam ali. Mas havia algo no coração daquele homem que não era sincero. E aí, continuando o texto, então, chega a notícia em Jerusalém aos apóstolos da revolução que estava acontecendo em Samaria, o que o Senhor estava fazendo na vida daquelas pessoas, vidas sendo alcançadas pelo poder da cruz, pela pregação do Evangelho. E aí então Pedro e João são enviados para Samaria, para testemunharem aquilo que estava acontecendo. E aí então eles chegam naquele lugar e eles veem que realmente muitos estavam crendo nessa mensagem, muitos estavam se entregando a Jesus. E aí então eles entendem que eles deviam orar por aqueles novos irmãos na fé, para que eles recebessem o Espírito Santo, porque a palavra diz que o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, como aconteceu no Pentecostes, Eles creram na mensagem, eles foram batizados, mas eles não tinham tido ainda aquela experiência do descer do Espírito Santo sobre eles. E aí então eles oram para que aqueles irmãos recebessem o Espírito Santo, e eles então impõem as mãos sobre eles, sobre aqueles irmãos, e eles recebem o Espírito Santo. O texto não entra em detalhes sobre o que acontece quando há essa experiência, mas há de se entender que algo aconteceu, como que no dia de Pentecostes, como que sendo uma segunda manifestação parecida como no dia de Pentecostes. Mas o texto ele não dá detalhes, a respeito disso. Até por isso nós não podemos criar doutrinas em relação a isso, mas enfim, algo aconteceu. Algo aconteceu. Aqueles homens de Deus, os apóstolos, oraram: Senhor, derrama do teu Espírito sobre esses queridos que se entregaram a ti aqui. E eles impuseram as mãos sobre eles, e o Espírito Santo desceu sobre a vida deles. E muito provavelmente algo sobrenatural aconteceu naquele ambiente. Porque nesse momento é que a intenção do coração de Simão
ela se evidencia verdadeiramente. Porque neste momento em que ele vê que há um poder sendo transferido através das mãos daqueles homens, a vida daquelas pessoas, então ele se maravilha com aquilo, ele fica espantado com aquilo. Mas ele não se maravilha num sentido puro, num sentido de êxtase em Deus, mas os olhos carnais dele, os olhos humanos, orgulhosos, os olhos individualistas, eles brilham, eles enxergam uma oportunidade de favorecimento, uma oportunidade de ganhar algo em troca. E aí então Simão oferece dinheiro aos apóstolos para que eles transferissem para ele aquele poder também, para que ele pudesse também impor as mãos sobre as pessoas e elas receberam o dom do Espírito Santo. Algo triste demais para a vida de alguém que confessou um dia Senhor como seu Salvador e que inclusive se batizou. Ele infelizmente ali nesse momento ele demonstra quem ele era, qual era o coração dele, qual era a intenção do coração dele. Ele achava, ele entendeu que o dom do Espírito, o poder do Espírito poderia ser comprado com dinheiro. Isso não é possível. Isso não é possível, porque o dom do Espírito é algo que é dado por Deus, é algo que é liberado por Deus, para aquele que tem um coração quebrantado, um coração contrito, e o Senhor só libera para aqueles que Ele conhece o coração. O Senhor conhece a intenção do coração de cada um de nós, o Senhor sabe quem nós somos verdadeiramente, e Ele libera sobre cada um de nós aquilo que Ele quer liberar. Não existe formas humanas de se adquirir essas coisas. Não existe forma humana de receber algo de Deus. Eu não posso comprar a mensagem do Evangelho. Eu não posso comprar o dom do Espírito. Eu só posso derramar o meu coração na presença do Senhor e esperar que o Senhor libere aquilo que Ele quiser liberar sobre a minha vida. Eu posso sim pedir e clamar: Senhor, derrama mais, Senhor. Eu quero mais, eu quero receber mais, eu quero, Senhor, ser cheio da Tua presença, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja adorado através da minha vida, não para que eu apareça, não para que eu seja reconhecido. E no caso de Simão aqui, muito provavelmente o que ele queria era receber esse dom para voltar à vida antiga dele, impor as mãos sobre as pessoas e liberar o dom do Espírito e poder receber em troca dinheiros, enfim. E era isso que aconteceu com esse homem, infelizmente. Mas aí então Pedro dá uma exortada nele e né, como nós vemos aqui no texto, né, Pedro chega a dizer para ele que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. E aí Pedro fala, né, não existe parte para você nesse ministério. Mas mesmo assim ainda Pedro fala assim, ore a Deus. Ainda Pedro dá uma oportunidade dele se arrepender e falar para ele: olha, pense bem no que você está fazendo, ore a Deus, e talvez Deus poderá te perdoar desse pecado. Por que ele fala talvez? Porque Pedro, já estava acontecendo aquilo, e Pedro não sabia se ele oraria com sinceridade ao Senhor. E aí então esse talvez está condicionado a isso. Se ele orasse com sinceridade e arrependimento ao Senhor, o Senhor com certeza o perdoaria. Mas no final das contas ele ainda fala para os apóstolos: orem por mim, para que não aconteça isso que vocês estão falando. Ou seja, mais uma vez mostra que ele não entendeu nada, porque a oração deveria partir dele, a oração, o arrependimento deveria partir do coração dele. Ele deveria se arrepender daquilo que ele estava fazendo, e ele direto no Pai, ao Pai, clamar pelo perdão e pela misericórdia do Senhor na vida dele. Mas ele queria que o apóstolo orasse. Sabe aquelas questões, meus irmãos, que muitas vezes
nós estamos às vezes passando por alguma luta, alguma dificuldade, algo na nossa vida que não está legal, alguma tentação, enfim. E aí existem pessoas que, ao invés delas em si mesmas reconhecer o seu erro, se arrepender dos seus pecados e ir ao Senhor, se humilhar diante do Senhor, elas acham que vindo à igreja, num culto, e depois do culto pedir para que o pastor, ou um irmão, um diácono, enfim, faça uma oração poderosa sobre a vida dela, todos aqueles problemas delas vão se solucionar. Isso não é verdade. Eu não estou dizendo que ninguém pode pedir para que um pastor ore, enfim, um irmão, enfim. A palavra de Deus nos orienta assim: confessem as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas quando a palavra de Deus está falando assim, confessem as suas culpas, uns aos outros e orem uns pelos outros, não é minha vida está tudo errado e tal, eu vou lá porque esse pastor, eu vou naquela igreja porque lá tem uma oração de poder, ele vai impor as mãos sobre mim e vai sair toda carga negativa, tudo aquilo que está pesando sobre mim, e eu vou sair dali leve. Meu querido, o evangelho é relacionamento. O evangelho é relacionamento pessoal. O evangelho está disponível para mim e para você. Não precisa você esperar que alguém venha orar por você. Não precisa você esperar uma oração de poder sobre a sua vida. É você e Deus. Se você tem lutas, se você tem dificuldades, problemas que está difícil de você carregar, vá em busca, procure irmãos mais maduros, irmãos que você possa confiar e que vai te ajudar em oração, espiritualmente vai caminhar com você, vai lutar junto com você essa guerra e vai vencer junto com você. Procure essas pessoas para te ajudar, mas não dependa disso, não dependa de momentos, não dependa de um culto, não dependa de uma circunstância religiosa. Dependa do Senhor, dependa do Espírito Santo de Deus, entrega tudo nas mãos dele e deixa ele conduzir. E aqui a gente vê nessa situação de Simão com os apóstolos ainda, infelizmente, coração de alguém que não tinha entendido nada. E aí, enfim, essa é a história que nós lemos. É isso que aconteceu ali naquele contexto, e eu queria trazer agora então algumas aplicações práticas para nós, para a nossa vida, em cima disso que o Senhor está aqui ministrando já. Algumas aplicações para mim e para você. Então a primeira coisa é que a mensagem em Samaria é o início do cumprimento da missão da igreja, que se estendeu até nós, nos confins da terra. E essa mensagem não tem como ser impedida. Essa mensagem ela não tem como ser parada. Essa mensagem, quando ela estava sendo pregada em Samaria, havia um poder que estava por trás, que era o poder do Espírito Santo, mas também havia um poder da perseguição que tentava parar essa pregação. Mas esse poder da perseguição não pôde parar a pregação do Evangelho. Então a mensagem do Evangelho ela não pode ser impedida de forma alguma. Não existe poder humano, não existe situação humana que possa impedir a pregação do Evangelho. A mensagem da cruz, ela sempre vai ser levada adiante. A mensagem da cruz, mesmo em meio a poder de perseguição, mesmo em meio a circunstâncias adversas, ela sempre vai ser levada adiante. Essa mensagem nunca será parada. Essa mensagem só deixará de ser pregada o dia que a igreja for levada, o dia que o Senhor Jesus voltar. É por isso que nós ceamos aqui e nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da esperança, da vida.
a mensagem que produz vida, a mensagem que salva, a mensagem que liberta, a mensagem que cura. Esse é o poder extraordinário do Senhor. E esse poder é o que estava acontecendo naquele contexto de Samaria. Havia uma perseguição, havia um poder opressor, um poder maligno por trás, tentando destruir, tentando parar, tentando calar. Eles mataram Estevão, e aí então eles começaram a perseguir a igreja. E uma pessoa que era o cara que estava ali na liderança dessa perseguição, que era Saulo. Nós vamos depois estudar um pouco sobre a experiência de Saulo. Até mesmo antes dele se converter ao Evangelho, ele foi usado pelo Senhor para que a mensagem do Evangelho fosse disseminada por Samaria e chegasse até os confins da terra. Mesmo sem Saulo saber, ele já estava sendo usado pelo Senhor. Alguém que era um opressor, um líder religioso opressor, que estava tentando destruir a mensagem, destruir as pessoas seguidoras de Jesus, mesmo na sua ignorância, mesmo com seus olhos espirituais ainda fechados, estava sendo usado pelo Senhor. E essa mensagem, ela nunca pôde ser parada. Nós estamos há 2021 anos do início da pregação dessa mensagem, da nova aliança em Jesus. E ela nunca foi parada. E ela nunca será parada. Possa vir o que vier, pode haver o que for dentro da sociedade. Nós temos vivido contexto, não de uma perseguição direta, não de uma opressão física, que nos proíbe de falar da mensagem da cruz, mas indiretamente a mensagem do Evangelho ela tem sido atacada. E vocês sabem disso. É só nós olharmos aí as redes sociais, as notícias. A mensagem da cruz, a mensagem da vida, da esperança, que restaura as famílias, que restaura casamentos, que restaura vidas, que salva vidas, que liberta vidas. Essa mensagem ela tem recebido a opressão das trevas. O poder das trevas tem se levantado contra a pregação do Evangelho. Mas Satanás ele já é derrotado. E por isso, a mensagem do Evangelho nunca será parada. Na verdade, o que Satanás tem feito? Ele tem se levantado com seu jogo sujo, com as suas artimanhas, tentando destruir. Mas ele já é um derrotado. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa se posicionar diante das trevas. Como eu falei semana retrasada, nós não podemos negar a verdade da palavra de Deus. A verdade de Deus, ela precisa estar no nosso coração e ela é inegociável. Nós não podemos negar essa verdade. E nós precisamos caminhar na direção do Espírito. Nós precisamos entender o que o Senhor quer que a gente faça, o que o Senhor quer que a gente fale diante das coisas. Quando eu falei na semana retrasada, o Senhor falou para os discípulos que eles seriam perseguidos, que eles seriam levados na presença de autoridades injustamente. E o Senhor falou para eles: olha, só fiquem na minha presença, só orem, só clamem a mim, e deixe que eu colocarei na boca de vocês as palavras que vocês deverão falar. Então a igreja do Senhor Jesus, ela precisa se posicionar contra as trevas, não negando as verdades do Evangelho, mas também entendendo que o que sai da nossa boca, as atitudes que nós temos diante das trevas, não podem ser atitudes humanas, carnais, mas tem que ser atitudes de homens e mulheres, tementes ao Senhor, que estão sensíveis à voz do Espírito, e só falam aquilo que o Espírito coloca na nossa boca para falar. Nós não temos que sair por aí criando brigas, intrigas e defendendo o Evangelho. O Senhor não precisa ser defendido por ninguém. Nós só precisamos amar, porque aqueles que estão nos atacando, aqueles que estão sendo usados pelas trevas para atacar a mensagem do Evangelho, eles estão aprisionados nos seus pecados. Então o que eles precisam, quando eles atacam, eles precisam ser amados. Quando eles atacam, eles precisam receber o contrário daquilo que eles estão fazendo.
E é esse o posicionamento da igreja do Senhor Jesus. Porque a maior verdade do evangelho, que não pode ser negada por mim e por você, é o amor. Jesus amou, Jesus ama a todos. Como nós falamos aqui, os samaritanos eram os desprezados. E muitas vezes a igreja do Senhor Jesus tem olhado para as pessoas aí fora, que estão aprisionadas em pecados terríveis, e que muitas vezes são instrumentos das trevas para atacar o evangelho. A igreja tem olhado para essas pessoas discriminando elas. Ou seja, querendo que essas pessoas vão mesmo para o inferno. E não podemos agir dessa forma. Nós precisamos amar, porque a mensagem do evangelho é para todos. Não existe exclusividade. A mensagem do evangelho é para essas pessoas que estão perdidas, que estão aí falando coisas como o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja. Talvez se nós estivéssemos naquele tempo, e nós agíssemos como muitas vezes agimos nos tempos atuais, talvez a gente estaria ali como igreja querendo que Saulo fosse morto e fosse logo para o inferno, porque ele estava perseguindo a igreja. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Deus tinha um plano na vida daquele homem. E os planos de Deus não tinham nada a ver com aquilo que as pessoas pensavam. Porque inclusive quando ele se converteu, muitos tinham medo de que Paulo viesse próximo delas, ou que elas chegassem perto. No início a igreja teve um pouco de receio, porque eles estavam achando que era uma estratégia de Paulo para poder prender os crentes. Você percebe, meu irmão? Talvez o Saulo dos dias atuais sejam aquelas pessoas cheias de ideologias diabólicas, ideologias satânicas, destruidoras de vidas, de famílias. Talvez esses sejam os apóstolos Paulos de hoje. Talvez essas pessoas que às vezes fazem até parte do nosso ciclo de relacionamento, sejam os apóstolos Paulos de hoje. Que o Senhor tem propósito na vida de uma ou outra dessas pessoas. E elas serão usadas com poder. E como que nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos agindo em relação a essas pessoas? Os samaritanos eram os discriminados. Eles eram aqueles que não tinham merecimento. Religiosamente, eles estavam afastados da presença de Deus. Para aqueles que agiam de forma religiosa. Mas aqueles que conheceram a verdade do evangelho, que se entregaram a Jesus, entenderam que samaritanos também eram pessoas que precisavam do amor. E quando a igreja se espalhou, Filipe foi lá e pregou o amor, pregou a cruz, falou do amor de Jesus para aquelas pessoas, e muitos foram salvos, muitos foram restaurados pelo poder da cruz de Cristo. E aqueles religiosos que perseguiam, talvez com certeza não gostaram disso. Mas a igreja do Senhor Jesus não tem nada a ver com religiosidade. A igreja de Jesus não tem nada a ver com religião. A igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo nessa terra. A igreja do Senhor Jesus sou eu e sou você. A igreja do Senhor Jesus não é uma placa denominacional de uma igreja. A igreja do Senhor Jesus não é esse prédio. A igreja do Senhor Jesus não é as grandes comunidades que se reúnem por aí com milhares de pessoas. Instituições religiosas. Não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus são pessoas salvas, remidas pelo poder de Jesus Cristo, que entregaram as suas vidas com um coração sincero diante do Senhor, entenderam que só há vida, só há esperança em Jesus, e dedicaram seus corações a eles. Isso é igreja. Igreja são pessoas, são vidas. E essa igreja precisa crescer, essa igreja precisa amadurecer, e outras vidas precisam ser alcançadas. Mais uma coisa que também, eu já falei aqui, a primeira coisa que eu falei, que a mensagem, ela precisa ser pregada a todas, ela precisa se espalhar, e hoje ela já está, espalhada por todo o mundo, nos confins da terra. Nós fomos alcançados por isso. E também uma outra coisa que eu já falei aqui, que eu só quero reafirmar um pouco mais, é que essa mensagem, assim como ela foi pregada para os samaritanos, ela precisa alcançar o coração de todas as pessoas, independente de quem seja a pessoa. É uma mensagem que está disponível para todos, porque Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos sejam salvos. E um outro ponto também, meus queridos, que eu quero também
colocar aqui que somente o fato de andar com quem crê ou fazer parte de um grupo religioso não é garantia de salvação ou de entendimento da mensagem verdadeira do Evangelho. Nesse texto a gente viu aí o exemplo de Simão, daquele homem que não entendeu, mas ele andou junto, ele confessou com a boca dele, Jesus Cristo, ele foi batizado, ele começou a fazer parte da igreja, ele vinha na igreja, sentava aqui no banco, cantava os louvores, ouvia a palavra, né? Talvez até falava, pregava, enfim, não sei. Ele fazia parte, ele estava no meio. Mas isso não é garantia, meu querido. Isso não é garantia de que realmente eu entendi a mensagem do Evangelho. Ir à igreja somente, ou ir ao templo, ao culto, ao prédio da igreja, simplesmente não é garantia de que eu e você entendemos a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser entendida com o coração. A mensagem do Evangelho, ela só é entendida por alguém que tem um coração quebrantado, um coração humilde, alguém que reconhece as suas limitações e se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, até aqui, Senhor, eu vivia essa vida do meu jeito, da minha forma, nas minhas ideologias, nos meus pensamentos. Mas, Senhor, a partir de hoje eu entendo, Senhor, que não há nada em mim que possa me fazer entender plenamente quais são os planos e os propósitos do Senhor para a minha vida. Por isso, Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que é meu, de toda a razão humana, de todo pensamento humano, de toda a religiosidade que eu adquiri durante todos esses anos, Senhor. Eu abro mão, ó Deus, de toda teologia, enfim, de todo pensamento religioso, liturgias, enfim. Senhor, eu não quero ser dirigido por essas coisas. Senhor, eu quero ser dirigido pelo Teu Espírito, Senhor. E, ó Deus, aquilo que foi construído na minha vida, nesses anos de caminhada religiosa, enfim, Senhor, só permita permanecer em mim, Jesus, aquilo que realmente faz parte do propósito do Senhor para a igreja do Senhor Jesus. Senhor, só permita fazer parte da minha vida, da minha caminhada contigo, aquilo que realmente, Senhor, agrada o teu coração. E, Senhor, toda religiosidade morta que talvez eu vivi durante todos esses anos, toda coisa que vem do homem, toda prática humana, Senhor, que não tem nada a ver com o teu evangelho, que não tem nada a ver com o amor do Senhor, tira isso da minha vida, Senhor, e me faz caminhar, Senhor, no centro da tua vontade, na direção do teu Espírito. Meus queridos, isso é algo pessoal, isso é algo íntimo, meu e Deus, entre eu e Deus. É algo que precisa ser apresentado ao Senhor todos os dias. Sabe, nós somos seres humanos, e aonde há homem, há falhas, existem erros, nós não somos perfeitos. E quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, talvez por conta da religião mesmo, por conta de coisas que ao longo da história da igreja, a religião começou a colocar, sabe, no meio da igreja do Senhor Jesus, coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a mensagem, a essência do evangelho. Então, às vezes, essas questões, muitas vezes, elas fazem parte da nossa vida. E o que a gente precisa fazer é colocar tudo isso diante do Senhor. Senhor, isso aqui, Senhor, agrada o teu coração? A forma como eu estou olhando, Senhor, para as pessoas que estão lá fora, eu sou a tua igreja, eu sou teu filho, eu fui salvo pelo Senhor, e existem, Senhor, pessoas lá fora, que estão atacando a mensagem do Evangelho, falando coisas abomináveis, colocando situações terríveis, né? Enfim, hoje nas redes sociais a gente vê cada coisa abominável. Senhor, como deve ser a minha atitude em relação a essas pessoas?
Senhor, como eu mostrar a essência do teu amor a essas pessoas? Eu acho que nós precisamos perguntar para Jesus: Jesus, como o Senhor agiria em relação a essas pessoas? Eu não sei se você consegue enxergar, meus queridos, mas Jesus em alguns momentos ele foi duro, mas ele foi duro mais com quem era religioso do que com quem era perdido. Jesus amava o pecador, Jesus amava os perdidos. Jesus, ele era chamado de amigo de publicanos, de pessoas rejeitadas pela sociedade. Jesus sentava à mesa com pessoas pecadoras. E Jesus foi duro com aqueles que tinham seus corações fechados para amar aquelas pessoas. Percebe? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Como que Jesus está vendo as nossas atitudes hoje? Como que Jesus olha para mim e para você? Como que Jesus vê a nossa atitude na Samaria de hoje? Na vida daqueles que estão perdidos aí fora? É tempo da igreja do Senhor Jesus se levantar e entender que essa mensagem ela é para todos, ela não é exclusiva. E entender que o fato de nós termos entregue as nossas vidas ao Senhor não nos faz melhor do que ninguém. Entender que aqueles que nos atacam, eles estão escravizados pelas trevas, eles são prisioneiros das trevas. Existem demônios, muitas vezes legiões, que escravizam essas pessoas, e Deus quer que elas sejam salvas. Deus quer que todos sejam salvos. E o papel da igreja do Senhor Jesus não é ficar debatendo ideologias, não é ficar brigando com ninguém, não é ficar discutindo com ninguém. O papel da igreja do Senhor Jesus, em primeiro lugar, é não negar as verdades do Evangelho. É não negar aquilo para qual nós somos chamados. É entender quem nós somos e quem nós somos diante de Deus. Quem o Senhor nos tornou. E amarmos. Porque a maior verdade do Evangelho, o Evangelho, ele é baseado no amor. Jesus se entregou na cruz porque ele amou. Ele não precisava fazer o que ele fez. Ele deixou toda a glória dele. Ele deixou toda a majestade dele. Se entregou naquela cruz por amor. Por amor por o pior dos pecadores, que se é que existe o pior dos pecadores. Porque para Deus pecado é pecado. Independente. O problema é que o pecado, para nós, seres humanos limitados, muitas vezes a gente vê diferença. Mas nós precisamos olhar com os olhos de Jesus. Os olhos espirituais de Jesus, que nos faz enxergar todas as pessoas como necessitadas, carentes da glória de Deus, do amor do Senhor Jesus. Então, meus queridos, fazer parte de um grupo religioso, como Simão fez durante um período ali, não é garantia de nada. Nós podemos até enganar os homens, nós podemos até vir, sentar aqui, participar, mostrar que nós somos espirituais, levantar as nossas mãos, adorar, dar testemunho de fé sendo batizado, mas Deus é quem conhece o coração. Os homens podem ser enganados, mas ninguém engana a Deus. Deus sabe da sinceridade do coração de todos, e é isso que importa. Porque quando nós fazemos as coisas na força do homem, na força da religião, na força da nossa carne, isso não dura muito tempo. Não há progresso nisso, como não houve na vida de Simão. Eu não sei o que aconteceu com esse homem depois. Eu não sei se ele se arrependeu, eu não sei se ele orou a Deus. O que eu sei é que a verdade do Evangelho foi pregada para ele. Quando ele se posicionou carnalmente, os apóstolos falaram para ele: ore e peça a Deus. E aí quando ele vai e fala para os apóstolos orar, os apóstolos
nem dão pelota, porque eles já tinham feito a parte deles, eles continuaram pregando. E é assim que a gente precisa caminhar, entendendo que as pessoas precisam ser tratadas, precisam ser curadas, mas nós precisamos ir adiante. Não podemos parar, porque a mensagem do Evangelho, ela é imparável. A última coisa que eu quero deixar aqui no seu coração, que o entendimento da mensagem, ela é individual entre o homem e Deus. Como eu falei, uma pessoa ela pode até ser batizada, ela pode até fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, ela pode estar no meio da igreja. Mas se ela não tiver uma experiência individual com Deus, nada vai fazer sentido, nada vai adiantar na vida dela. E é assim que a gente precisa caminhar como igreja. É preciso pregar para todos. É necessário entender com o coração quebrantado a mensagem da cruz. Esses são os ensinamentos dessa manhã. Nós precisamos entender que a pregação do Evangelho, ela precisa ir a todas as pessoas. Mas é importante nós entendermos também que para entender a mensagem da cruz, nós precisamos ter um coração quebrantado. E dessa forma nós podemos desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a sua igreja, para o corpo de Cristo. A mensagem do Evangelho é para ser compartilhada, e quem a compartilha precisa ter o entendimento de que o Senhor a curou e restaurou da condenação. Quando o crente entende realmente no Espírito o valor da mensagem, ele entende que ela precisa ser espalhada de forma gratuita, sem interesses pessoais, simplesmente por causa do amor. É isso que o Senhor Jesus está falando para mim e para você nessa manhã. Que essa mensagem é uma mensagem de transformação. É uma mensagem que é para alcançar todos, não só alguns. Pense naquela pessoa mais abominável para a sociedade hoje. Essa mensagem é para ela também. Essa mensagem é para restaurar essa vida, para curar essa vida. E quando eu e você, através do Espírito Santo de Deus, nós entendemos isso, nós então sabemos que existe essa importância de se pregar esse Evangelho para essas pessoas. E sem interesse nenhum. Eu não posso pregar querendo obter alguma vantagem, ou querendo obter algum mérito, alguma glória. Na verdade, eu preciso pregar para que a glória do Senhor seja vista na vida daquela pessoa. Porque quando ela se entregar ao Senhor, a glória do Senhor vai invadir o coração dela e vai transformar aquela vida de pecado, aquela vida destruída pelas trevas, numa vida nova, uma vida restaurada pelo poder de Jesus Cristo. E todos à volta dela verão a glória do Senhor. E outras pessoas serão alcançadas. É essa a mensagem do Evangelho. É essa a mensagem da cruz. A mensagem de transformação, de cura, de restauração. Eu quero dizer, meus queridos, que muitas vezes não vai ser fácil enfrentar certas situações nessa vida. Há um tempo atrás eu assisti um filme que fala um pouco da história do apóstolo Paulo, e ali mostra um pouco desse contexto de perseguição da igreja. E no meio desse contexto haviam pessoas ali, crentes que se entregaram a Jesus e que queriam de alguma forma na carne resolver todos aqueles problemas. Queriam revolucionar. A Bíblia não fala sobre isso. Mas assim, nós temos que entender que no mundo real existem os sentimentos. A carne muitas vezes ela vai tentar nos levar para longe daquilo que o Espírito quer que a gente vá. A nossa alma muitas vezes ela vai, querer mudar o rumo das coisas, enfim. E naquele contexto daquele filme que eu assisti, haviam pessoas assim. E haviam também pessoas que tentavam apaziguar, enfim, etc. Mas é interessante que no filme, todos aqueles que tentaram fazer do seu jeito, acabou não dando certo. De alguma forma, eles foram engolidos por aquela perseguição, por aquele problema. Então nós precisamos entender, meus queridos, vai acontecer momentos onde a gente vai ter dificuldades, onde
a gente vai se questionar, nós vamos questionar a Deus muitas vezes, nós vamos passar por lutas, aflições. Não tem problema. Não tem problema a gente passar por isso. Essas coisas faz parte, eu sou ser humano, você é ser humano. Mas o que nós precisamos é quando essas coisas vêm no nosso coração, a gente precisa levar isso para Deus. A gente precisa, Senhor, eu estou aqui, Senhor, vivendo essa situação. Senhor, eu quero dizer que está muito difícil, Senhor. Está insuportável, Senhor. Está complicado, Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso, Senhor, entregar isso para Ti, Senhor. E se você precisar de ajuda de alguém, de algum irmão, enfim, de pessoas que possam ser boca de Deus na tua vida, busque. Não ande somente isolado. Lógico que no final das contas, o que realmente vai fazer sentido é o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Ele. É Ele na minha vida que vai fazer toda a diferença. Mas muitas vezes Deus vai usar pessoas também para me abençoar, para me ajudar nessa caminhada. Deus vai usar pessoas para fazer eu enxergar coisas que eu ainda não estou enxergando em Deus. E é assim que a gente caminha. É assim que a igreja do Senhor caminha, anunciando essa mensagem em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, em todos esses lugares ao mesmo tempo. E nós aqui, Sítio Cercado, região sul, Curitiba, Paraná, dentro da nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, mostrando a luz de Jesus. Porque todos precisam ser salvos. A mensagem é para todos. Mas lembrem, sempre com o coração quebrantado diante do Senhor. Você não vai conseguir enfiar a goela abaixo de ninguém essa mensagem. Muitas vezes eu e você vamos ter que ficar calados. Muitas vezes a gente só vai ter que ter atitudes. Enfim, não existe aqui uma forma, uma receita. O que existe é a gente estar em sintonia com Deus e Ele nos mostrar como agir diante das situações que a gente estiver vivendo. Amém, meus queridos?